15 versículos, 15 textos no autor, então para poupar tempo e não ficar rodando a Bíblia, já deixei ali. Primeiro eu vou contar uma história, uma ilustração para a gente conseguir entender um pouquinho do que eu vou falar aqui hoje. Eu nomeei essa história de rivalidade entre empresas. Então vamos imaginar, está lá uma empresa, tem um patrão e tem um funcionário que o patrão ele colocou numa posição mais alta, é quase o braço direito dele, ele está num status mais alto. O patrão foi lá e colocou ele acima dos outros funcionários. E esse funcionário ele tinha o único propósito de poder servir ao seu patrão, né, como os outros, né, de fazer essa empresa fluir. Era o único objetivo dele, servir ao seu patrão. E num certo dia, ele foi, em vez de ele olhar para o patrão e ver o que ele precisava fazer, ele achou um espelho na empresa e ele olhou para esse espelho e ele viu a si mesmo. Ele começou a olhar para ele mesmo, a refletir sobre a vida dele, sobre o status dele nessa empresa, e ele pensou: cara, eu sou o cara, o meu patrão me colocou acima de todos os outros funcionários. Ele me disse que eu sou o cara, que eu sou o braço direito dele, e eu estou acima dos outros funcionários. E eu acho que eu quero uma empresa só minha. Eu não quero mais ter ele como meu patrão. Se eu sou tão bom assim, eu vou ter a minha própria empresa, porque aí a minha empresa vai vender mais do que a dele, vai ser melhor do que a dele. Para começar, eu vou pedir para os funcionários, né, que são os meus colegas de trabalho, que eles vejam que eu sou melhor que o meu patrão e que eles se juntem à minha empresa, né? Já vai ser uma bela cartada, tirar um pouco dos funcionários dele e levar para a minha empresa. Então ele foi e disse para os funcionários alguns dos funcionários se juntarem a ele e formar uma nova empresa, uma empresa concorrente. E ele conseguiu falar para todos aqueles que ele buscou que ele era melhor do que o patrão deles. Ele criou uma empresa concorrente, né, que ele não conseguiria tomar o lugar do seu patrão. Só que teve um dado momento que ele viu que a empresa dele não estava rendendo lucro, não estava conseguindo ser melhor que a empresa do seu ex-patrão. Ele falou: eu sou o cara, eu era o mais alto funcionário, mas mesmo assim eu não consigo superar ele de jeito nenhum. Eu não consigo atingir o público dele, eu não consigo ter melhores resultados. Eu preciso de uma carta na manga aí que vira esse jogo. Então ele foi lá, esse patrão ele tinha um filho. Ele foi até o filho do patrão, do ex-patrão dele, né, que agora era o concorrente, e ofereceu o produto da sua empresa para esse filho. E infelizmente esse filho aceitou, né, e comprou o produto do concorrente do seu pai. E assim o seu filho, o filho do patrão, acabou se afastando dele pouco a pouco, só que mesmo assim o patrão sempre tenta conquistar esse filho de novo para a sua empresa, para ser parte da sua empresa, porque ele sabe que aquela empresa também é do seu filho. Então, dada essa história é o começo de tudo, é o começo das nossas vidas, da criação, do universo. O patrão é Deus, o funcionário de alto posto que se rebeliou é Satanás, e o filho somos nós, e os outros funcionários são os anjos de Deus. Então, Satanás ele criou essa empresa, esse produto é o pecado, e é isso que eu gostaria de falar um pouco mais hoje.
Eu vou continuar a série que eu estava dizendo sobre Satanás, e hoje eu vou me aprofundar mais sobre o pecado. Então, é a primeira arma que Satanás usa contra nós. Porque como ele não consegue afetar Deus diretamente, ele, não satisfeito que ele pecou, ele levou toda a criação, ele infectou a criação, a coroa da criação, que no caso somos nós, e também a terça parte dos anjos. Então eu denominei essa mensagem de pecado, a arma primordial. Vamos lá. Eu já contei um pouco então sobre a origem, né, através dessa história. E quando o pecado infectou o mundo, né, quando Adão e Eva pecaram, isso foi transmitido como uma doença, como um vírus. Toda a humanidade se infectou. Tanto que Adão significa, né, em alguns dos significados de Adão é a humanidade. Então, quando Adão se contaminou, toda a humanidade teve também que levar esse cargo do pecado. Eu trouxe algumas frases de alguns filósofos que falam sobre a natureza humana. Primeiro, John Locke, que ele fala: o homem nasce como se fosse uma fornalha, como se fosse uma folha em branco. Nicolau Maquiavel, ele fala: o homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. Rousseau, que ele diz: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. E Arthur Schopenhauer, ele diz: o homem é um macaco cego, robusto e irracional, que carrega um macaco aleijado que enxerga. É engraçado que Schopenhauer, sempre nas fotografias, né, nas pinturas no caso, ele parece um homem sério, mas eu achei a frase mais espontânea, mais engraçada. Só que, voltando ao texto, a frase dessas 4 aqui que eu selecionei, a que mais se encaixaria é a de Maquiavel. O homem é mau por natureza, a menos que precise ser bom. A Bíblia, ela vai definir que a natureza do ser humano é ruim. Ela é pecaminosa. Desde o pecado, desde Adão e Eva, a gente se tornou mal por natureza. A gente nasce mal. Tá bom que uma criança, como Francisco ali e tal, você vê uma criança inocente, mas a nossa natureza, a semente humana, ela é má. Ela infecta tudo que toca. O pecado é como essa infecção, como um vírus. E o pecado, ele tem alguns significados. O mais importante, o principal, o maior significado, que é esse que está aqui a palavra em hebraico, ratá, que no grego também é hamartia, que significa errar o alvo, errar o caminho, ou desviar-se do alvo, desviar do caminho. Essa palavra ratá, que é a mais usada para pecado, as outras palavras são as que eu separei, são 3: avon e pecha, que está aparecendo aqui. Avon quer dizer o orgulho, a mentira, a vaidade, principalmente quer dizer a iniquidade, ou algo torto, algo envergado. E o pecha, que quer dizer rebelião contra a moral, rebelião contra a sua própria essência, ou a traição, a rebelião contra os outros. E o que Satanás, no começo, ele fez? Ele fez exatamente todas essas 3 palavras que eu apresentei aqui para vocês. Primeiro, ele se desviou do caminho. Ele parou de olhar para Deus e ele olhou para si mesmo. Ele parou de olhar para a glória de Deus e olhou para a sua própria glória. Porque Satanás, antes da queda, ele era um ser glorioso. Mas isso não quer dizer que ele deveria desviar-se do caminho. Ele não deveria parar de olhar para Jesus.
para Deus em geral. Ele se iludiu, ele se orgulhou, ele mentiu para si mesmo dizendo que ele era tal, sendo que na verdade não. Quem era tal na situação era Deus, e ainda é. Ele se iludiu com as suas próprias, com a sua própria iniquidade, com a sua própria vaidade. E depois, sabendo do certo, sabendo que Deus era superior a ele, sabendo que ele era inferior, ele se rebelou. Ele se rebelou contra Deus, ele se rebelou contra a sua essência, qual que era a sua essência? Era de servo. Ele era um anjo que foi feito como os outros anjos para servir, e ele quis ser o servido, ele quis ter as pessoas tudo ao seu redor, ele queria os holofotes sobre ele, e ele se rebelou também contra Deus. Então, essas são as 3 palavras que definem melhor o pecado, que é ratá, avon e peixe, que significa errar o caminho, iniquidade e a rebelião. Vamos lá. Agora eu queria falar um pouco mais sobre as ideias que as pessoas têm do pecado. Calma aí. Antes, agora olhando para a palavra, o que a palavra de Deus vai falar sobre cada uma dessas palavras? Ratá, que é errar o alvo. Filipenses 3,14, Paulo vai dizer: apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Avon, que significa a vaidade, a iniquidade. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E peixe, que significa rebelião. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, vida em plenitude, ou vida em abundância, em algumas outras versões. Então, o que a palavra vai nos dizer sobre o pecado? A gente deve conhecer a verdade, a gente deve conhecer o nosso alvo, a gente deve focar no nosso alvo, para que a gente não erre, para que a gente não saia do caminho. A gente tem que se concentrar ao máximo. A gente tem que conhecer a verdade para que ela nos liberte do nosso orgulho, o nosso orgulho que faz a gente olhar para a gente mesmo e falar que a gente é alguma coisa, porque na realidade nós não somos. Se não for Deus nas nossas vidas, nós não existiríamos, nós não poderíamos fazer absolutamente nada. E a palavra do Senhor diz que a gente deve, em Cristo, em Jesus, ter vida em abundância. Vida em abundância não de riquezas, mas vida em plenitude com o Senhor. Amém. Para que a gente não se rebele, para que a gente não tenha essa vontade contrária a Deus. Mas quando a gente vive em plenitude, a gente não quer sair da presença de Deus. Quando a gente tem essa vida convicta em Deus, a gente não se rebela. A gente quer se unir, porque a gente sabe que Deus está certo. E que Ele é o único que pode fazer alguma coisa nas nossas vidas. E esse versículo aí, João 14,6, vai dizer que Jesus é tudo que a gente precisa. Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Então, Jesus é o caminho. Ele é o caminho que você deve trilhar. Ele é a verdade que você deve seguir. E Ele é a vida que flui dentro de nós. Se a gente está dentro dessa palavra, se a gente está seguindo esses mandamentos, Ele é a vida que flui dentro de nós o tempo todo. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Agora sim, eu vou partir para as ideias sobre o pecado. O pecado, ele é uma coisa que ele parece ser bom. Ele ilude muita gente. Mas quem conhece sabe o que ele realmente é. Só que as pessoas, tanto no meio cristão quanto no meio não cristão, principalmente no meio não cristão, acredito eu, que as pessoas têm essas ideias errôneas. Que a primeira ideia é a bondade. As pessoas acham que o pecado é bom.
As pessoas acham que os prazeres da carne são bons, mas na verdade não são, eles só aparecem. Tem gente que aqui até talvez discordar de mim, falar, sei lá, viver um pouco a vida de forma libertina é bom, a gente sente a carne feliz, mas nem isso ela é, porque se a gente olhar para a ciência, qualquer coisa que, por exemplo, um vício, ele pode parecer bom, ele vai jogar sua dopamina lá em cima, só que na verdade ele degrada o seu cérebro. A bebida, dependendo da quantidade e da idade da pessoa, ela vai queimar o cérebro quase literalmente. E a maioria das coisas que são pecado, ele vai, de uma forma direta ou indireta, ele vai destruir o seu corpo físico, o seu mental, o seu emocional, o seu espiritual. Então o pecado não é bom em nenhuma perspectiva, ele só aparenta bom. É isso que Satanás faz. Ele vê que o destino final do pecado não é bonito, então ele tenta disfarçar. Ele tenta colocar uma roupa bonita para que a gente não veja isso, para que a gente não veja o destino final, mas que a gente veja essa roupa. Tem brilho. A palavra diz que Satanás se finge, ele se disfarça de anjo de luz. Satanás, ele não é um inimigo fácil, ele não é um inimigo bobo, ele é muito, muito inteligente. Eu não vou parar de falar isso nessa série. Ele é muito inteligente, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. E a gente tem que olhar sempre para o nosso alvo. Porque se não for Jesus, a gente não consegue. Jesus é soberano sobre o pecado. Como eu falei na história das empresas, Satanás ele não conseguia atingir o seu patrão, né? O funcionário não conseguia atingir o seu patrão de forma nenhuma. Então ele atingiu a sua criação, o seu filho. Que aí sim ele poderia colocar um espeto no seu patrão, no caso do Satanás, é Deus. Ele não conseguia atingir diretamente, então ele atingiu indiretamente. Sobre a bondade no pecado, as pessoas têm um dito popular que é: não é pecado se me faz feliz. Essa é uma frase muito, muito errônea. Essa é uma palavra de tamanha ignorância. Que, se eu estou feliz, não está errado. Por que Deus ia se frustrar, se irar contra a minha felicidade? O problema é que essas pessoas não estão felizes. Elas acham que estão felizes. É o que eu disse. É uma ilusão. Essas pessoas não estão felizes de fato. As pessoas também confundem muito o conceito de amor. De amor e de felicidade, as pessoas têm essa mania de confundir. Porque elas consideram como amor e felicidade são ilusões. Em 1 Coríntios 6, 12, vamos para a Bíblia, né? Para não ficar nas minhas palavras, diz: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Esse versículo, eu estava até comentando com o Mateus antes da pregação, ele é muito importante, mas ao mesmo tempo ele é muito mal utilizado. Depois eu até vou comentar sobre isso. Esse versículo ele demonstra que nem tudo que parece bom é realmente saudável para o nosso espiritual. O pecado, ele parece bom, mas ele não é bom. Ele não deve ser de forma alguma aplicado às nossas vidas. A gente tem que fugir o máximo possível. Ele vai vir, porque a gente é humano, a gente está nessa natureza má, como eu tinha dito. Mas a gente tem que se afastar dele o tempo todo. Repreender o mal que assola as nossas vidas. A gente tem que pegar essa palavra. Em nenhum momento a gente pode sair sem essa palavra no nosso coração. A gente não precisa andar na rua com uma Bíblia debaixo do braço para dizer que a gente é cristão. Mas a gente precisa estar com essas palavras na nossa boca, no nosso coração, para tudo que a gente for fazer. Porque se a gente não anda desse jeito, que tipo de cristãos nós somos? Se cristão significa ser um pequeno Cristo. Cristo que era e é o Verbo. Ele é Deus. Ele é essa palavra.
A gente precisa ter o tempo todo isso no nosso coração. Agora, a segunda ideia que eu usei também para Satanás é a subestima. Ou seja, tem gente que subestima o pecado. E também tem gente que superestima o pecado. A frase popular que eu separei aqui para dizer que as pessoas subestimam o pecado é só uma mentirinha. É só para... Né? Eu só vou fazer aquilo, não tem problema. Não é alguma coisa muito grande que vai pesar no meu currículo de cristão, vai pesar no meu currículo da salvação. E Tiago 2 vai dizer, 2,10: porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente, ou seja, de quebrá-la toda, de jeito pleno. Se você desobedece uma das leis, você desobedece todas. Então, a gente tem que ter em mente que todas as vezes que nós pecamos, a gente está crucificando Jesus de novo, porque a gente é salvo não porque a gente consegue ser perfeito, porque a gente não consegue, mas porque Cristo foi naquela cruz e carregou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado. Ele foi lá e se fez santo a sua vida toda, sem pecado, e levou todo o nosso pecado consigo, para que nós pudéssemos ter vida nele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém. Vamos lá. Tem gente, então, também que superestima o pecado. Eu vou usar o mesmo versículo que eu tinha usado agora, 1 Coríntios 6,12, como a frase que muitos cristãos usam de forma errônea para superestimar o pecado. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que esse versículo, às vezes, ele se torna problemático? As pessoas querem colocar na Bíblia, colocar como os conceitos bíblicos a sua própria doutrina. Isso aqui eu acho errado, então você não deve fazer porque é pecado. Você está dizendo aí que você pode, mas a palavra diz que tudo posso, mas nem tudo me é lícito. As pessoas fazem muito isso hoje em dia. As pessoas no meio cristão fazem isso com desinformação, porque essa mesma pessoa não conhece o que é o pecado de verdade, muitas das vezes. Ela não sabe o que é o pecado. Então ela aponta qualquer coisa que ela acha errado como pecado. Então eu separei Marcos 7, do 7 ao 13, como texto. Em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas, e assim abandoneis o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar em meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. Porquanto Moisés afirmou: honra teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu poderia ajudar são corbã, isto é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim conseguis anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição que vós próprios tendes transmitido. E dessa mesma maneira procedeis em relação a vários outros assuntos. Pode subir para o 10 e 11, Mateus, o versículo 10 e 11, que eu vou usar de novo. Isso, obrigado. Então, as pessoas acabam utilizando esse versículo como uma forma de aplicar os seus próprios entendimentos para a palavra que já foi escrita. Paulo diz que qualquer um que vier falar outro evangelho seja anátema. Então, se aparecer uma pessoa, aparecer um anjo na sua frente dizendo que essa palavra não é verdade, ou falando coisas que contrariam essa palavra, seja anátema. Porque se a gente não olhar para esse caminho, para esse alvo que é Jesus Cristo, a gente está perdido. A gente vai pecar o tempo todo.
A gente tem que ter consciência do que é o pecado e de como nos livrar dele o tempo todo por essa palavra. A gente tem que olhar para essa palavra, porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente vai se iludir, a gente vai se orgulhar, a gente vai falar que, não, isso aqui pode, mas muitas das vezes não pode. Ou eu sou o tal, e você não é o tal. A gente se ilude muito se a gente olhar para si mesmo. Mas se a gente olhar para a palavra, a gente vê que a palavra é o que nós somos. A palavra descreve como a nossa natureza age. Como tudo que está ao nosso redor, no mundo espiritual, de fato. A gente tem que olhar simplesmente para ela. E aqui no contexto, nesse texto de Marcos, Marcos vai dizer: porquanto Moisés afirmou, honra teu pai e a tua mãe. E mais, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vós afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com os quais eu vos poderia ajudar são cordão. Ou seja, aqui a representação de um filho que diz assim: eu não vou ajudar aos meus pais porque eu estou oferecendo minha obra a Deus. Então ele distorceu de uma forma que não pareça ser ruim a palavra de Deus para atender aos seus próprios pensamentos, às suas próprias doutrinas. E a última ideia é a ignorância, que vai se aplicar também um pouquinho nisso que eu falei, que uma frase muito comum entre principalmente os novos convertidos é perguntar para uma pessoa que a pessoa acha que é uma referência, que todos nós somos humanos, então a gente não deve ter homens como referência, a gente deve ter Deus como referência nossa. A pessoa vai lá para um pastor, para um líder espiritual e fala: isso aqui é pecado? Toda pessoa quer perguntar: isso aqui é pecado, não sei o que. Porque a pessoa não conhece, ela não abre a Bíblia que ela tem na mão para olhar para aquilo, para olhar para essas palavras. Ela simplesmente ignora que ela tem uma Bíblia no celular, uma Bíblia escrita, e ela sempre quer perguntar, ela sempre permanece na ignorância. Ela nunca se deixa abrir um relacionamento profundo com Deus para ver se Deus vai considerar aquilo como pecado para a vida dela. Se Deus vai dizer para você: meu filho, não faça isso, porque isso é errado, isso vai contra as minhas leis, isso faz você me afastar de mim. Então, eu separei 1 Coríntios 15:34, que diz assim: como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. Ou também aquele famoso versículo pereceis por falta de conhecimento. Se a gente não conhece essa Bíblia aqui, essa palavra que nos foi entregue, a gente acaba perecendo, a gente acaba pecando. A gente entra naquelas palavras lá que eu disse, a gente entra no pecado. Se a gente não conhece do autor que escreveu isso aqui, por que você acha que a gente vai conhecer de um líder? Ou de uma pessoa que você acha que é referência espiritual para você? Paulo, eu até uma vez comentei sobre isso, mas Paulo ele vai dizer: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Só que assim, Paulo ele não fala isso por arrogância, porque ele sabe o que ele fez e o que ele sofreu pela igreja. Mas se a gente que está lendo a Bíblia fazer o que Paulo fez, a gente seremos verdadeiros imitadores de Cristo, porque tudo que foi relatado sobre Paulo, que foi escrito na Bíblia, é só o que Deus permitiu, é só o que Deus quer para nós. Então, um texto meio controverso, né? Eu já pensei muito que Paulo falou aqui num momento de arrogância, mas se você parar para pensar, não. É simplesmente Deus falando: seja o meu imitador. Porque Deus que permitiu que Paulo escrevesse, isso se tornasse uma parte das Sagradas Escrituras. Agora, já com as ideias erradas, com o significado do pecado, eu gostaria de falar sobre as consequências do pecado. O pecado ele é
uma coisa que ele vem e que ele não deixa barato. Ele, olhando, né, para um meio que eu gosto muito, que é o meio do esporte, né, vamos colocar aqui da musculação, vamos pensar num esteroide que você usa, você ganha resultados, você vê ali uma coisa que é magnífico, você ganha força, você ganha massa muscular, você ganha tudo, só que ele vai ter efeitos colaterais. Ele vai ter efeitos colaterais e muito negativos. A primeira consequência é a separação de Deus. Aqui em Romanos 3, 23, desculpa. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui já declara também sobre a nossa natureza que todos, sem exceção, sem uma vírgula, todos pecaram. Todos são pecadores. Todos erraram. E todos estão destituídos da glória de Deus. A partir do momento que a gente teve essa natureza perfeita, criada à semelhança de Deus, corrompida pelo pecado, a humanidade se afastou de Deus. A humanidade conheceu o mal verdadeiramente, que é estar fora da presença de Deus. A segunda consequência é a escravidão. Depois que nós somos separados de Deus, porque uma das coisas que nós temos aí como, vamos dizer, uma função, eu vou colocar assim, é servir a Deus. Mas se a gente não serve a Deus, a gente serve ao pecado. Então a gente se torna escravo do pecado. 1 João 3, 8, ele vai dizer: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado, no geral, principalmente os vícios, eles se tornam senhores das nossas vidas. O dinheiro pode ser um senhor para a sua vida. A bebida pode ser um senhor para a sua vida. O entretenimento pode ser um senhor para a sua vida. Muitas coisas podem tomar o foco que era para Deus como o seu líder, o seu senhor, o senhor da sua vida. Então, se a gente se entrega ao pecado, a gente é escravizado por ele. A gente se torna escravo das nossas próprias consciências da carne, como diz Romanos também. E a terceira consequência, e a pior, que no caso é a mais fatal, é Romanos 6, 23, que vai dizer que é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Satanás, ele vai dizer para Eva que se Eva comesse daquele fruto, certamente ela não morreria, mas ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. O que Eva não entendeu, acredito eu, é que ali Satanás, ele estava falando de vida física. Ela não morreu fisicamente ali na hora, mas ela morreu espiritualmente. E também, consequentemente, ela teve, para ela mesma e para toda a humanidade, a morte física. Porque Adão e Eva não morreriam. Eles não estavam destinados para a morte. Para que eles vão morrer se eles já estão no lugar perfeito, da forma perfeita que Deus fez? Quando eles conheceram o mal, quando eles conheceram o pecado e entraram nele, eles realmente morreram espiritualmente e, consequentemente, iriam morrer fisicamente. Então, essas são as consequências que o pecado tem na nossa vida. Ele nos destrói, ele nos mata, ele nos escraviza, ele nos separa de Deus. Então você percebe que ele é totalmente ruim, não tem uma coisa boa, ele só tem uma ilusão de ser bom, mas ele é ruim em todos os sentidos. E nós,
como Satanás ele tem uma arma que é o pecado, ele tem a principal arma que é o pecado. Eu vou falar mais delas, mais das outras armas que Satanás tem depois em outra pregação, mas hoje eu queria separar somente para o pecado. Nós temos a nossa arma. Todos nós temos a nossa arma, que é a Bíblia. Eu coloquei em cada uma das coisas que eu estava falando, eu coloquei um texto específico para combater, para falar desse mal que eu estava falando. E a Bíblia, no caso a palavra Bíblia significa biblioteca, por isso que ela tem vários livros, tem 66 livros. E uma vez eu ouvi uma música, uma música bem antiga, de igrejas neopentecostais, pentecostais e assembleianos, principalmente, acredito, o gênero da música, que faz uma metáfora que diz assim: o cristão ele tem uma pistola de 2 canos e 66 calibres, ou seja, dizendo uma metáfora ao Velho e ao Novo Testamento e aos 66 livros que nela possui. E é engraçado que a gente não tem uma arma, a gente tem um arsenal, porque se Bíblia significa biblioteca, então essa arma na verdade é um arsenal, são várias armas. A gente pode usá-la de várias maneiras diferentes, uma para cada situação. Vai ter armas de conselho, vai ter uma arma de exortação, vai ter uma arma de libertação, vai ter uma arma que vai revelar. Cada livro, cada versículo, ele tem uma peculiaridade, uma especificidade própria. Ele tem uma característica que serve para alguma coisa diferente. Essa é a arma que a gente tem, é a Bíblia Sagrada, que Deus nos deu, para que a gente não ficasse nu na batalha, nessa batalha que a gente tem a cada dia das nossas vidas. E querendo mais falar dela, vamos abrir em Efésios, no caso está aqui, em Efésios 6, 10 até o 20. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente eu possa revelar o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Esse texto muito conhecido, por todos, Efésios 6, a armadura de Deus, ele vai mostrar um pouquinho do que eu estou falando, que eu vou usar ele em muitos textos dessa série, em muitas pregações, que cada parte dessa armadura, que é a nossa armadura, ela tem um propósito. Ela tem um propósito único que a gente pode usar, como a fé, a justiça, a verdade, a palavra, enfim. E em Mateus 4:1 até o 11, a gente vai também ver um texto muitíssimo conhecido, que eu gostaria de me aprofundar um pouco mais. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhes:
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos lhe dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. É muito interessante que Satanás, ele, como eu disse, ele é inteligente. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Jesus que é a palavra. Nisso ele não foi tão inteligente, né? Que ele usou, né, o tema central da vida de Jesus para tentar a Jesus. Só que Jesus é mais inteligente do que Satanás. Ele também vai utilizar esse arsenal que nós temos aqui para rebater cada uma das tentações do diabo. A primeira, ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E Jesus responde: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra para ir contra o diabo, que estava também, né, estava ali tentando Jesus. Então Jesus pega a palavra, que se ele fosse apelar para a sua natureza humana, ele não poderia vencer, mas ele apelou para a sua natureza divina, e assim pôde vencer a tentação de Satanás. A segunda, ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, mais uma vez, ele pega a palavra e rebate as tentações de Satanás. E a última, Satanás diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então você percebe que nas três tentações de Jesus, nos três momentos que Satanás tenta atacar Jesus de algumas formas, que ele também tenta nós, Jesus rebate com a palavra. E como somos imitadores de Cristo, o que devemos fazer? Atacar, rebater com a palavra. Porque a gente não pode apelar para a nossa natureza humana, então a gente tem que apelar para a palavra de Deus, que é a nossa arma. E a gente tem a palavra, que é o nosso arsenal, mas a gente também tem a oração. A oração que é o nosso rádio com Deus, é o nosso walk-talk, pensando assim numa guerra, né, numa possível guerra física. É o nosso rádio que a gente está falando com Deus, o nosso general. A gente está ali no meio da batalha, a gente está travando a batalha, a gente está ali numa trincheira contra o inimigo. Se a gente precisa de ajuda, a gente vai, coloca no nosso rádio, a gente chama reforço. Porque muitas das vezes nós não podemos fazer tudo sozinho. Então, Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. Então a gente deve orar, a gente deve falar com Deus, para que a nossa carne não se sobreponha ao nosso espírito. Que a gente coloque o nosso espírito sempre acima da nossa carne. Que a gente venha falar com Deus, a gente esteja em profundidade com Deus. Essa é a vida abundância que eu li em João 10:10. É a vida de oração, a vida de leitura dessa palavra. É assim que a gente sai do pecado. E em Jeremias 29:12 diz: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Jesus, no caso do Espírito Santo de Deus, ele é transcendente, só que ele também é imanente, ele é pessoal, ele tem uma relação de pai e filho com todos nós, ele quer essa relação profunda. Então ele vai te dar toda
atenção. Quando verdadeiramente a gente se aprofunda nessa palavra, a gente tem toda a atenção de Deus pra gente. Quão maravilhoso é isso, você ter a atenção de todo o Criador. Imagine que você parte de uma pintura de um pintor. Só que quando esse pintor percebe que a pintura está um pouco borrada, ou não está tão bom quanto ele queria, ele vai lá e dá toda a atenção, ele começa a dar os retoques, ele começa a dar os mínimos detalhes, da forma que é cabido a ele, que ele tem todo o poder, ele pode tudo, e da forma que nós precisamos, ele faz. É isso que é uma relação com Deus, é isso que é uma relação fugindo do pecado, nos aproximando dele, porque o pecado e o mal não são mais do que nós estarmos separados de Deus. Nós estamos errando o caminho, nós estamos olhando para nós mesmos e nos rebelando contra Deus. A gente tem que olhar simplesmente para Ele, profundamente, falando com Ele, como se fosse realmente nosso Pai, não um Senhor, né, pessoal, um Senhor autoritário, mas como um Pai. É isso que a gente precisa. Então, essa foi a segunda mensagem que eu estou trazendo nessa série sobre Satanás. E eu espero que, apesar do tempo, eu espero que a gente possa realmente absorver o que eu estou falando aqui, porque isso aqui não são palavras minhas, são palavras de Deus. Estou até comentando com a minha irmã que ela não gosta, né, que eu traga tantos textos bíblicos, que às vezes fica meio cansativo, por isso que eu estou fazendo dessa forma, né, trazendo um slide. Estou tendo esse trabalho de trazer nesse slide para ficar mais fácil para todo mundo, gastar menos tempo. Só que se eu vim aqui falar palavras minhas, não vai ser uma palavra do Senhor, vai ser a palavra do Cauê. E eu quero aqui trazer simplesmente o que é a palavra de Deus. Eu quero que a gente entenda que eu mesmo estou aprendendo com isso, que todos aqui que estão aqui ouvindo, o pessoal que vai ouvir aí no canal da igreja, esteja realmente ouvindo as palavras de Deus, não minhas, não palavras minhas, porque se eu falar aqui do que eu sou, do que eu posso falar, eu vou estar pecando, porque eu sou pecador. Essa é a palavra que eu estou dando aqui, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Nós precisamos de Deus, que Ele fale através das nossas vidas para todos nós, que somente Ele faça morada nas nossas vidas, que as palavras que venham sair da nossa boca sejam dele, que Ele faça vida em nós, que nós desaparecemos, que o nosso eu pecaminoso desapareça, para que só sobre Ele. Glória a Deus. Essa palavra que eu gostaria de dar, eu agradeço a oportunidade. Graças a